Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma edição do MemóriaCast, um programa produzido pela Divisão de Pesquisa e Produção da Fundação para a Memória de São Carlos e que traz a cada mês um convidado, ou mais de um, para falar de um tema relevante, tanto para a história, memória, patrimônio, ciência, tudo aquilo que é de interesse da instituição e dos nossos seguidores. Meu nome é Leila Massarão, eu sou historiadora da Fundação para a Memória de São Carlos. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo loiro, hoje ele está preso, eu estou usando um headphone preto, eu uso um óculos de armação cinza com detalhe laranja, estou vestindo uma blusa camuflada em tom de verde e o crachá da Fundação Pro Memória, que tem um cordão laranja escrito Fundação Pro Memória de São Carlos. Pessoal, muito importante, antes de mais nada, curtam o nosso canal, compartilhem nossos vídeos, acionem o sininho para saber quando quando novas publicações são colocadas no ar, tem muita coisa nova lá no nosso canal no YouTube, e conheçam também nossas outras redes sociais. Nós temos canal além do YouTube, nós temos canal no Facebook, no Instagram e no TikTok. Tá? São sempre atualizados e são canais de comunicação com a Fundação Pro Memória também, tá bom? Vocês podem conversar com a gente por lá. Vamos aos cumprimentos do dia, né? Um abraço especial aos ouvintes da WRB, a toda a equipe da rádio, os parceiros do Comunicação e Pesquisa, que são os responsáveis pelas nossas parcerias nas iniciativas digitais. Abraço também para os nossos seguidores das redes sociais, que estão sempre aqui com a gente, os novos seguidores que chegaram em todas as nossas redes, e os colegas de Fundação Pro Memória, que sempre prestigiam as nossas transmissões, e os seguidores tradicionais, que sempre estão aqui desde o começo, desde a época lá do Palestras, acompanham a gente. Bem, o MemóriaCast, hoje ele está sendo gravado, é uma edição um pouco diferente, ele vai ao ar na WRB no dia 30 de março, às 21 horas, lá na seção podcast, tá? É o lançamento dessa edição. Lembrando que todas as edições do Palestras da Fundação Pro Memória, quanto do MemóriaCast, ficam disponíveis no canal da Pro Memória no YouTube e na seção podcasts da rádio WRB. Bem, hoje nós vamos falar de um tema que ao mesmo tempo é contemporâneo, mas também nostálgico de alguma forma, né? Que é o cinema. Em especial o cinema em São Carlos. Esse tema tem sido trabalhado pelo nosso convidado há muitos anos já, e já gerou 2 livros lançados pela editora da Fundação Pro Memória. O primeiro é o Cinematógrafo no Interior Paulista, a primeira sessão de cinema em São Carlos, e no último dia 20, o livro As Salas de Cinema em São Carlos, o processo social de organização dos cinemas na cidade. E o autor é um colega daqui da Fundação Pro Memória de São Carlos, um pesquisador que está aqui desde o começo da instituição, né, quando ela foi criada, que é o sociólogo Júlio Roberto Ósio. O Júlio, ele tem graduação em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Paulista, Júlio de Mesquita, Unesp, em 1975, e mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, em 1991. Ele é sociólogo da Fundação Pro Memória de São Carlos, colaborou com as exposições A História do Futebol em São Carlos, a série A História Imigrante em São Carlos, a exposição Fundação Pro Memória de São Carlos, que era uma exposição institucional, e aí a exposição do Museu de São Carlos, a Guerra Civil de 1932. É autor dos livros A Morada dos Mortos, Práticas Fúnebres em São Carlos, O Cinematógrafo do Interior Paulista e o recém-lançado As Salas de Cinema em São Carlos, que a gente já citou. Júlio, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para conversar conosco. Eu vou pedir, antes da gente começar a nossa conversa, eu peço para você fazer sua autodescrição, por favor. Olá, pessoal, bom dia. Meu nome é Júlio Ósio, sou branco, estou usando um óculos de armação metálica e vestindo uma camiseta rosa e cabelos brancos, bem brancos. Esse cabelo branco é sinal de sabedoria. Gente, informamos que essa edição, então, está sendo gravada, mas quem tiver interesse do tema, tiver dúvidas, podem mandar na estreia e quando assistir esse vídeo,
pode mandar seus comentários em qualquer uma das redes de transmissão, tanto no YouTube quanto no Facebook, e também na WRB, entrar em contato, mandar suas perguntas, mandar suas dúvidas, algum esclarecimento que vocês gostariam de ter, que a gente dá retorno sim, tá bom? Júlio, vamos começar a nossa edição? Júlio, deixa eu te fazer, vamos começar pelo começo. Como começou o interesse pela história do cinema em São Carlos? Bom, isso começou faz muito tempo, né? Com o centenário do cinema no mundo, né? A partir da primeira sessão em Paris, né? Em 1895. Então, aqui, em 1995, aliás, no mundo todo, né? O pessoal começou a falar do centenário do cinema e uma série de pesquisas foram desencadeadas nesse sentido, buscando essa história. Então, eu também, né, isso me chamou a atenção, e eu quis saber da história do cinema em São Carlos e quando tinha acontecido aqui a primeira sessão. Então, eu comecei, nessa época, essa pesquisa. E descobri, né, vendo os documentos, e principalmente os jornais antigos da cidade, eu descobri a primeira sessão em São Carlos, que foi em 10 de outubro de 1897. Então, descobrindo isso, e que foi o cinematógrafo veio para São Carlos, né, numa companhia francesa de variedades, que era liderada por um ilusionista francês chamado Faure Nicolet. E ele tinha um espetáculo de mágicas, e ele exibia o cinematógrafo, que era uma grande novidade na época, né? Ele exibia o cinematógrafo como uma atração dentro do seu espetáculo. E ele fez essa primeira sessão de cinema em São Carlos no Teatro São Carlos. O Teatro São Carlos foi inaugurado em 1892 pelo Bento Carlos de Arruda Botelho. Tá? E aí aconteceu a primeira sessão. Mas, na época, esses aparelhos eram novidade e haviam essas sessões esporádicas, ou seja, na cidade não existia uma sala de cinema. Isso era novidade no mundo todo. E essa primeira sessão aconteceu aí, e também era comum, na época, aparecerem uma série de aparelhos ópticos, né? E exibindo imagens, mas principalmente imagens fixas. Era uma espécie de slide na época, né? O cinematógrafo que trouxe a grande novidade das imagens em movimento contínuo. Então, isso era uma grande atração, atraía muita gente, e aí exibição nesses teatros. Né? Então, a gente não tinha um cinema ainda, tinha um teatro, e o teatro começa a trazer nas suas programações o cinematógrafo. A louca esqueceu de ligar o microfone. Isso acontece nas gravações, no ao vivo não acontece. Júlio, você falou que quem trouxe para cá foi um ilusionista, né? Isso. Como que é apenas uma curiosidade mesmo, como que essa questão do espetáculo de mágica e tal, o cinema também é considerado uma mágica, digamos assim, naquele momento, pelo menos, né? Isso faz sentido. De certa maneira, né? Era um trabalho com a ilusão, como o cinema é, né? A gente vê um filme, você tem ali uma imagem da realidade, ela não está ali na tela, né? Então, eles trabalhavam muito isso, essa grande novidade, né? Então, entre os quadros, né, que eles exibiam, de mágicas, né, eles exibiam também como uma caixa de ilusões o cinematógrafo. Então, ele estava bem nesse espírito da ilusão, captando a realidade, né? Então, esse jogo ilusão-realidade está bem presente tanto na mágica quanto no cinema.
Tá certo. E você fala, a primeira exibição aqui foi 2 anos depois só da primeira exibição em Paris, né? Foi Sim, razoavelmente rápido, se a gente sim, considerar a sim. época que os deslocamentos eram mais lentos do que a gente está acostumado hoje. Essa primeira exibição, se tem registro do impacto disso na cidade, se fala de alguma coisa sobre isso ou não? Não, há algum registro, né? Uhum. E via jornais da época, né? Há registros dessa primeira sessão, que eu transcrevo até esses artigos no livro, e o impacto que isso teve, a grande novidade, mas é interessante porque em São Carlos, eles, veja, olha os costumes da época, além dos costumes do teatro, também, por exemplo, toda cidade tinha o seu coreto e tinha a sua banda. Quando tinha uma grande novidade, a banda ia lá se exibir e tocar. E isso aconteceu na primeira sessão. E é interessante que, nesse artigo que saiu do jornal, reclama um pouco que a banda não parava de tocar e só tocava uma música. Então, veja, né? Isso tentando ligar os costumes da cidade ao cinema, a grande novidade. Então, olha que interessante. É. Já começava uma composição cinema e música, tentando articular as duas coisas. Né? E é algo que a gente vê no cinema também, a gente vai ver em outros lugares, né? Que você tem o fosso, né? Que é o fosso do teatro, É, que a banda fica e o filme passando. Isso a gente vê em filmes sobre cinema, em filmes sim, sobre filmes. é Era isso verdade. mesmo, né? A É, música acompanhava, né? no caso dos espetáculos, normalmente tinha o fosso de orquestra, onde ficavam os músicos, né? E tocavam. Mas só que no Teatro São Carlos, era um teatro pequeno e não tinha esse fosso. Né? Sim. Então, quando tinha música acompanhando, eles ficavam no palco, ou atrás, ou na frente, dependendo do tipo de espetáculo. Né? Hum. Então, isso acontecia no próprio palco, não tinha o fosso de orquestra. Exato. É que nos filmes a gente vê mais bonitinho nos Isso. fossos e tudo mais. Os grandes teatros da época tinham. Tinham, né? Sim. É, bem, começa no Teatro São Carlos, a primeira exibição foi feita lá, e depois na cidade vão surgir outros espaços de exibição de cinema? Sim, né? Além essa novidade também, né? Atraía muito a elite das cidades, a elite são carlense, no caso. Então, eles levavam o cinematógrafo para os seus clubes e aconteciam exibições do cinematógrafo nesses clubes. Então, era privado, particular, né? E passava lá para os frequentadores do clube. E isso aconteceu em São Carlos também. Né? Tá. Então, em vários locais, e principalmente nesses clubes. Né? A partir de que momento ele se torna, digamos assim, público, que atinja uma população maior? Porque a gente está falando nas exibições fechadas, nos clubes, e se pensar no teatro também, o Sim, teatro sim, acaba atraindo um público um pouco mais seleto naquele momento, né? sim, sim. No final do 19, começo do 20. Quando que ele começa a ser mais acessível às outras pessoas? Veja, o Teatro São Carlos adquire um cinematógrafo em 1908. Portanto, a partir de 1908, o Teatro São Carlos passa a ser também uma sala fixa de cinema. Não é mais Hum, algo esporádico, né? E passa a ter regularidade. E também uma regularidade de exibição de filmes muito ligada à tradição do teatro, logicamente. Né? O teatro era o grande exemplo para tudo. sim. Então, era exemplo para o cinema também no sentido da exibição. Inclusive também nas filmagens, né? Isso em relação ao filme europeu americano, o teatro também era o grande exemplo. Muitas das ideias nas primeiras filmagens vieram do teatro, inclusive a visão fixa, né? A câmera diante dos atores, né? Tinha uma visão mais ou menos teatral, era como um espectador de teatro assistindo no palco a exibição.
Entendi. A câmera, na época, era fixa, ela não se movia. Ela ficava num ponto fixo, como a visão do espectador. Então, veja, isso vem do teatro. Até a visão e os ângulos de visão da época vinham com base nessa tradição, obviamente, era o que se sabia da Sim. experiência anterior. Né? Então, isso foi passando lentamente para o cinema. Então, no caso de São Carlos, o Teatro São Carlos vai se tornando uma sala fixa de exibição de filmes a partir de 1908, quando adquire o seu próprio cinematógrafo. Então, não fica mais na dependência de quando vinham para cá esses ilusionistas, esses mágicos, essas companhias que traziam o cinematógrafo. Então, a partir de 1908, a gente pode, né, dizer que começa o cinema como sala fixa em São Carlos, mas no próprio Teatro São Carlos. Tá. E quanto tempo depois houve, porque a gente sabe que nos anos seguintes vão abrir outras salas, outros cinemas vão abrir Sim. na cidade. Sim. Quais são essas salas, onde elas estavam? Então, veja, a segunda sala que surge é a partir de 1911, que é o Teatro Colombo. O Teatro Colombo ficava, na época, a Rua Vitória com a Rua Uruguaiana. A Rua Vitória hoje é a Rua Bento Carlos e a Uruguaiana é a 9 de Julho. Então, ficava ali na esquina onde hoje tem um restaurante. Né? Depois surgiu um pouco abaixo o Teatro São José, mas nessa época ainda não. 1911, então, a gente tem o funcionamento do Teatro Colombo. Mas é interessante e curioso que o Teatro Colombo era um barracão, coberto de zinco, né? Bancos de madeira. Veja, e como começa a exibição, mas já funcionava como cinema, e se torna a segunda sala fixa em São Carlos. Então, a partir de 1908, no Teatro São Carlos, a partir de 1911, o Teatro Colombo passa a ser a segunda sala fixa. Para quem ainda não localizou, é em frente da Igreja São Benedito, gente. Isso, ali no Largo São Benedito. Né? E aí, outras salas vão sendo abertas na cidade com uma popularização do cinema. Outras regiões da cidade vão recebendo cinemas. Quais são os outros? Primeiramente, então, veja, o cinema começa a pegar, a se popularizar, começa a ter horários regulares, principalmente nos finais de semana, e também tem outra materialidade interessante, que o cinema, você tem o filme e o espetáculo já está pronto. No caso do teatro, não é ao vivo. Então, veja, a questão do horário de organização do tempo e do espaço no Teatro São Carlos começa também a funcionar no sentido de se adaptar ao cinema. Então, os horários próprios para o teatro começam a ter horários diferentes para os filmes. Então, eu posso exibir várias sessões. Então, nos finais de semana, eu passo a ter várias sessões, uma ou duas sessões, né? O que era mais difícil no caso do teatro, né? Que por causa de seu espetáculo ao vivo. Então, começa também uma organização do tempo em relação a esses horários. Então, eu tenho, nos finais de semana, sessões regulares no Teatro São Carlos, surgiu o Teatro Colombo, no Largo São Benedito, e um terceiro cinema que vai surgir, vai ser uma rua, a famosa Rua dos Cinemas de São Carlos, na Rua Major José Inácio. Então, no quarteirão seguinte, veja, o Teatro São Carlos ficava onde hoje está a Praça Coronel Salles, e ficava com a sua frente voltada para a Rua Major José Inácio, né? Então, ficava entre a praça e o Grupo Escolar Paulino Carlos. Ficava o Teatro São Carlos, né? No quarteirão seguinte, é construído um novo cinema, que foi eles chamavam de teatro ainda, o Teatro Politeama.
Então, veja a influência do teatro até no nome. Então, era cinema já, funcionava como cinema, mas você tem Teatro Colombo e agora Teatro Politeama, que já funcionando como cinema. Mas, veja, às vezes tinham espetáculos teatrais, tá? Nos três agora. Né? Uhum. E o Teatro Politeama, já construído para ser cinema, começa a funcionar também regularmente como cinema. Então, eu passo a ter, nessa época, 3 cinemas. O Teatro São Carlos, o Teatro Colombo e agora o Teatro Politeama, na Rua Major José Inácio, no quarteirão seguinte, indo, né, para a Rua São Joaquim, indo nessa direção, eu tenho ali no meio do quarteirão, onde hoje está o Cine São Carlos, eu tenho o Teatro Politeama. No caso, ele coincide onde hoje está o Cine São Carlos? Coincide exatamente naquele espaço. É naquele espaço mesmo. Então ali sempre foi um cinema, então. Sempre foi. De alguma forma. Foi o Teatro Politeama, depois veio o Cine São Paulo, esse eu conheci quando criança, eu frequentei, né? Depois foi ali o Cine Progresso, nos anos 60, né? Veja, nos anos 30, o Cine São Paulo, nos anos 60, o Cine Progresso, Rádio Progresso e Cine Progresso. Em cima, a Rádio Progresso, embaixo, o Cine Progresso. E depois foi, nos anos 70, o Estúdio 1 e o Estúdio 2. Né? Entendi. E depois, agora, o Cine São Carlos. O Cine São Carlos, mais recentemente. Tá. E, no caso, aqui, o cinema já atendia todos os públicos? Ou porque vai ter muito mais tarde a questão das idades, das faixas etárias e dos tipos de filme e tal. Naquele momento era livre? Qualquer idade acessava o cinema ou havia alguma separação? Não. No começo era livre. Não tinha os filmes proibidos, não tinha nada disso. É interessante que, quando começa uma espécie de visão moralista que passa a focar o cinema, né, e passa a fazer reclamações às autoridades municipais de determinados filmes que exibiam cenas que esse pessoal mais moralista não estava gostando. Então, começa a aparecer, né, a necessidade de regular isso, de filmes, então, para faixas etárias. Então, você já vê aparecer isso nos anos 10, né? Uma legislação voltada para isso, né? E filmes que começam a ser proibidos para menores de 14 anos, de 10 anos. Né? Então, isso mais tarde. Mas no início, não. No início era aberto, era livre. Veja, algo que tem que ser organizado, a questão, né, dos filmes proibidos, né? Para menores. Mas no caso do cinema, você tem, primeiro ele era só a imagem com as bandas, digamos assim, com os músicos juntos, ele passa a ser falado quando? Porque ele é mudo até mais ou menos 30, não é? Não lembro. Até os anos 20, o cinema é o cinema mudo, chamado cinema mudo, o cinema silencioso, que era acompanhado, então, por bandas ou por pequenas orquestras de câmara que acompanhavam os filmes, né? E tentavam essas músicas e esses músicos tentavam se afinar com o que estava acontecendo na tela. Uma música, né, referente ao tipo de ação mais corrida, mais lenta, então eles tentavam acompanhar isso. Veja, então também a música vai se adaptando às imagens, né? E a continuidade, a sequência das imagens. Então é interessante, você tem o teatro se adaptando ao cinema e você tem a música se adaptando ao cinema, os músicos, né, se adaptando ao cinema. Né? Então o cinema sonoro surge, né, nos Estados Unidos, surge e Europa nos anos 20. Os primeiros filmes, 1927, que você tem o Cantor de Jazz, um filme americano, onde você, veja, é um cinema agora,
É sonoro no sentido da música, a música no filme. Ah, Você tem algumas falas, você não tem um filme dialogado como a gente tem hoje. Não, você tem algumas falas e mais música, exibindo, então, filmes exibindo músicos e dança, e daí a sonoridade. Por isso é o cantor de jazz, o primeiro filme, está aham, ligado à música. Então, veja as adaptações. Né? entendi. Então, no final dos anos 20, surge no mundo o cinema sonoro, e depois, em 1930, você tem o primeiro filme sonoro exibido em São Carlos, um filme chamado O Pagão, outro filme americano. Também com isso, com danças, cantos e algum diálogo, depois que os diálogos vão aparecendo com mais frequência. E, veja, toda uma tecnologia que foi se adaptando a isso, né, para poder exibir um filme sonoro. Porque, inicialmente, você tem o filme silencioso, mudo, e você tem legendas, mas as legendas você aparece a imagem, aparece a ação, corta, aparece uma tela cheia só com legenda, explicando o que estava acontecendo. Não era na base da tela como a gente tem as legendas. Era um quadro só para legenda. Então, veja, você tem também o espectador, ele vai sendo educado e se adaptando a aprender a ler um filme. Sim, Ler as imagens, veja, ler as imagens, ler a cena, entender a sua continuidade, como uma imagem se combina com a seguinte, e com a seguinte, e com a seguinte, para poder entender e tirar um conteúdo daí, e também intercalado essas legendas. E daí ele vai entendendo e lendo o filme. Então, veja, houve também um longo processo de adaptação do espectador. Veja, as primeiras imagens, os espectadores não entendiam bem a sequência, a passagem sim. de uma imagem para outra. Às vezes era meio complicado entender como uma imagem posterior se ligava com a anterior. Veja, por exemplo, você tem. Deixa eu entender, elas não tinham uma historinha? Não, era uma sequência de imagens. E às Ah, vezes havia a dificuldade de ligar uma com a outra. Né? entendi. A sequência de imagens de um acontecimento, mas às vezes não dava uma boa sequência. Mas aquilo era filmado. Né? Sim. Então, veja, quando começam a surgir os primeiros filmes de ficção, veja, eu vou falar de uma primeira sequência. Uma primeira sequência, você tem um incêndio. É mostrado um incêndio. Os bombeiros chegando. Um bombeiro que sobe a escada e vai à janela e ele entra. É interessante que eles filmam isso do lado, filmagem exterior, do lado de fora. E depois vão filmar lá dentro. Sim. O bombeiro chegando, mas acontece, como que eles filmam? Eles filmam a janela vazia. O bombeiro vai começar a aparecer, mas veja, daqui ele já tinha entrado. Lá Aham. não, lá dentro. Olha a sequência como é feita. E Aham. ele vai começar a aparecer a cabeça dele, ele vai entrar na sala para poder ser entendido. Porque se aparece ele já lá dentro, as pessoas não ligavam bem. Como que ele já está lá dentro? Né? Ah, Nós hoje ligamos tranquilamente. Ele subiu a escada, entrou pela janela, já aparece ele lá dentro, a gente já sim. sabe. Mas não, isso tinha que se educar a sensibilidade para isso. Olha E que as imagens ainda eram fixas também, né? Ainda é um plano de imagem, né? Não sim, há um você tem um, depois outro. outro. Depois que a câmera começa a se mover e acompanhar o traveling, não tinha isso. Era câmera fixa, pegando Sim, aquela imagem. Então, imagina só. Veja, mesmo em relação à filmagem, você tem também um processo de adaptação. Como fazer isso? E as exato. pessoas entenderem. Uhum. Então, Na verdade, é conjunto isso. sim, As sim, pessoas aprendem a assistir e os diretores, os artistas aprendem filmar, a filmar. como filmar para ser entendido. Por exemplo, não havia na época ainda o plano de detalhe.
eu filmava o conjunto da cena. Veja, você tem cenas, o conjunto da cena. Tem um batedor de carteira que enfia a mão no bolso da vítima. Né? Isso aparecia como plano de conjunto. Não aparecia o detalhe da mão sendo enfiada no bolso. E, às vezes, ficava meio complicado de entender isso. Só mais tarde, né? O Griffith, por exemplo, outros cineastas americanos que inventam o plano de detalhe. Então, eu mostro o batedor de carteira, o conjunto, ele enfia a mão no bolso da vítima, e daí eu mostro o detalhe, a mão no bolso. Não tinha isso. Isso precisou ser inventado. Né? Daí, A gente pensa como dado hoje, né? isso, como já acontecia normalmente, não. Então, isso é interessante. Quando você analisa essa história, você tem que pensar em todos os detalhes, como foi a sequência disso. Por exemplo, né, as primeiras telas, como foram? Como as primeiras telas foram colocadas no Teatro São Carlos, por exemplo, que estava adaptado para um público do teatro, o palco lá em cima e toda a plateia, né? E frisas e camarotes voltados para aquele tipo de palco. Você tem que pôr lá em cima uma tela, veja, e você não punha o cinematógrafo na frente. Lá começa a exibição, a retroprojeção. O projetor ficava atrás da tela, e as pessoas vendo, né, da plateia. Então, esse processo de adaptação também do projetor para poder, dependendo do espaço que ele tinha, para ele fazer a projeção. Então, Sim. você tem a retroprojeção. E a retroprojeção, por sinal, já era uma tradição que vinha até da lanterna mágica. A lanterna mágica era um aparelho que exibia imagens fixas, né? Uhum. E algumas exibições se davam atrás da tela e as pessoas assistiam pela frente. Então, essa tradição da lanterna mágica passou para o cinema. Então, vejam as adaptações. Né? São várias. Eu notei uma coisa que você teve uma, digamos assim, uma transferência de polo. A gente começa falando do cinema sendo criado na França e tudo. Sim. O processo mais não vou chamar de evolução técnica, mas é um pouco de desenvolvimento técnico, já vai se acontecer nos Estados Unidos, é isso mesmo? Então, veja, não, tanto na França como nos Estados Unidos. Você tem cineastas importantes que começaram a desenvolver uma linguagem especificamente cinematográfica e já se libertando do teatro, porque os filmes iniciais eram muito teatrais. Né? Sim. Isso a gente nota até hoje. Né? O gestual, tudo era teatral. Eram atores que vinham do teatro e iam trabalhar no cinema. Então, essa tradição passou. Né? Agora, você tem um cineasta importante, veja, que vinha do teatro de mágica, que é o Georges Méliès, e um francês, um mágico francês, né, que assiste a primeira sessão de cinema, né, em 1895, e ele fica encantado com aquilo, ele tenta comprar o cinematógrafo com os irmãos Lumière, que não vendem para ele. Né? Então, o que ele faz? Ele ia assistir às sessões e ficava olhando o tempo todo o cinematógrafo e como ele funcionava. E ele foi construindo um cinematógrafo. Com amigos técnicos da área de fotografia, começa a fazer experiências, ele constrói o seu próprio cinematógrafo e ele começa, o que ele começa a fazer? Olha a tradição da mágica, ele começa a trazer para o cinema. E todos os truques, né, do ilusionismo, ele começa a fazer com filmes. Agora é interessante que ele começa a descobrir como fazer truques com a máquina, com o cinematógrafo. Uhum. Inclusive truques que foram descobertos ao acaso. Por exemplo, ele estava fazendo uma filmagem, né? Estava filmando. Daí ele para a filmagem por um acaso qualquer e depois ele continua a fazer a filmagem. E depois ele vai exibir o filme. Mas acontece que na exibição, em certos momentos, como ele fez direto, parou e depois continuou, sem nenhuma preparação,
certas pessoas que estavam na cena desapareciam. Sim. Tem mais, né? Porque tinham saído e depois continuou filmando, e de repente, como uma mágica, a pessoa sumia. Ele descobre esse truque e ele começa a usar esse truque. Então, ele mostra alguém sentado e daqui a pouco a poltrona vazia. Ele adapta isso, e ele fazia isso muito no teatro. O erro de continuidade virou uma Exato. técnica de Então, filmagem. daí ele viu que dava para trabalhar as duas coisas, né? coisa. Efeitos puramente técnicos e a técnica da mágica no palco, e daí ele une, e fez filmes brilhantes, né? Por exemplo, o famoso dele, A Viagem à Lua, é uma maravilha. É dele A Viagem à Lua. Exato. Tá. Até hoje a gente se encanta vendo esses filmes. Esses filmes todos podem ser vistos no YouTube. Tem maravilhas do Méliès. A gente vai deixar umas referências ali na descrição deste programa. A gente coloca ali uns linkzinhos para vocês procurarem esses filmes para ter uma ideia de como era essa produção, principalmente para quem nunca viu, o pessoal mais jovem que não acompanhou. É interessante vocês assistirem. E daí, então, você tem o desenvolvimento também técnico e da linguagem cinematográfica nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, você tem a história do Thomas Edison, o grande inventor, né? E ele começa também a entrar na área do cinematógrafo e do cinema, e a fazer experiências lá. Né? Sim. Então, as salas de cinema, veja, o Edison, e eles começaram a fazer, olha que interessante, primeiras exibições de filmes em caixas, eram grandes caixas, onde tinha um óculo, onde você olhava, veja, a exibição individual, né? E a expectação individual. O espectador via, através de um óculo, ele via o filme passando dentro daquela caixa. Sim. Então, eles tinham um determinado local, que era a exibição de filmes, mas que tinham várias daquelas caixas, às vezes dezenas, e cada espectador assistia um filme em cada uma daquelas caixas. Olha como eram as exibições lá. Não, né? Elas eram individuais, coletivas? Era um individual coletivo. Então, cada um assistia nessas caixas. Começa com poucas caixas e vai crescendo. Né? Então, o Edison fazia isso. E em Paris, ele já começa diferente. Os irmãos Lumière começam suas sessões, e o pai deles também, o Antoine, começa suas sessões em salas. Então, as cadeiras dispostas ali ao acaso para aquele momento, diante da tela. E o cinematógrafo no meio das cadeiras. Olha como isso. Às vezes, uma pessoa ficava atrás do aparelho, né, tentando assistir e ver a tela. Então, havia uma série de incômodos, como, por exemplo, uma pessoa chegava com o filme já começado e passava na frente do filme. Olha isso, né? Às vezes a pessoa levantava e projetava na tela lá a sombra dela, etc. Então, tinha tudo isso. Veja, o espaço também começa a ter que ser organizado para a exibição de filmes. Sim. Não existia a sala de exibição pronta. Foi adaptada, né? Então, eu começo a adaptar para a exibição de filmes. E isso vai acontecendo ao longo do tempo também. Né? E é interessante, pelas datas apresentadas, São Carlos passa por todo esse processo muito próximo, né? Do que está acontecendo lá, exatamente. Aqui. Agora, é interessante isso. Então, veja, o cinematógrafo chega logo ao Brasil, um ano e pouco depois da exibição de Paris, chega logo ao Brasil e chega nas capitais, obviamente. Rio de Janeiro, obviamente, em primeiro lugar, e depois São Paulo. Né? E aí, então, começam a surgir os cinematógrafos, e aí começam a surgir as primeiras salas fixas de cinema. O ano de 1907, veja, é um marco da expansão de salas fixas
tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Veja, em 1908, em São Carlos, no Teatro São Carlos. Sim, é Então, bem muito rápido. próximo disso. 1911, São Carlos já tem o segundo cinema. 1913 já tem o terceiro. Então, veja, esse processo aqui também foi rápido, né? E a adaptação rápida também, né? Sim, mas é. Então, você tem também, voltando, o desenvolvimento da linguagem cinematográfica. Essas exibições com o Thomas Edison, esse tipo de cinematógrafo, essas caixas, né? Sim. E depois o Edison, ele recusa a sala de tipo francês, porque ele achava que dava mais dinheiro, né? A sala com esse aparelho, né? Que ele exibia, era o kinetoscópio, como eles chamavam na época, essas grandes caixas, né? Ele resiste um pouco, mas depois pegam as salas, né? Sim. As salas, né? E veja, o aparelho sai do meio das cadeiras e vai para trás delas, logicamente. E depois ele é posto num ponto mais alto da cabeça dos espectadores. Veja o processo de adaptação. Só mais tarde que eu... Veja, a arquitetura também é um processo de adaptação da arquitetura ao cinema. Eu construí um prédio de acordo com a exibição. Então, olha, a sala, a arquitetura, os aparelhos, os próprios filmes, a linguagem cinematográfica, o espectador, os horários, tudo isso foi se organizando para o cinema. Então, é um longo processo com centenas de detalhes. Imagine os detalhes de tudo isso, né, desse processo. E que hoje a gente passa por dado, né? Isso, né? A gente já vai direto para a sala, né? Então, isso, eu tento, nos meus trabalhos, eu tentei analisar um pouco isso, né? E tento, por exemplo, quando você não tem um documento que fale diretamente de um detalhe desse, você tenta ir pelo raciocínio lógico. Acontece isso, o que poderia acontecer depois, e depois eu fiz um pouco dessa especulação, para tentar entender, porque, obviamente, o cinematógrafo, no Teatro São Carlos, não foi como a sala francesa, foi lá para o palco e foi atrás da tela. Já começa esse processo. Então, eu tentei raciocinar logicamente para tentar entender o que aconteceu, já que a gente não tem documentos que falam diretamente disso. Sim. Então, eu fui pegando detalhes e tentando montar o quebra-cabeça. Né? Mas falar um pouquinho dos cineastas americanos. Né? O francês, importante, o Georges Méliès. Né? Sim. É importante a França também, que já começa uma... Veja, logo nos anos 10, já começa, até um pouco antes, uma indústria de cinema na França, né? Então, que existe hoje a Pathé Filmes, os irmãos, né? O Pathé já criam uma empresa e começam já a produzir filmes, inicialmente de uma forma artesanal, como não poderia deixar de ser, e depois, já logo 3, 4 anos depois, 1907, 8, 1910, já começa um processo industrial de filmes. Já produzir filmes para a França e para o mercado externo. Eu já tenho empresas, então, internacionais, no caso, a Frères Pathé, né? Já como uma empresa internacional, já vendendo filmes, discos, cinematógrafos, os aparelhos também, né? Vinham no lote, tudo isso. Entendi. No caso dos Estados Unidos, é o Thomas Edison. E tudo que ele já tinha desenvolvido, e ele era um grande inventor, ele logo ia desenvolvendo o que era necessário, né? Para dar os passos seguintes. Então, nos Estados Unidos, o cinema pega, né? E já surgem os primeiros cineastas, que começam também a trabalhar na invenção de uma linguagem cinematográfica. Então, você tem 2 grandes cineastas, o Griffith e o Porter, 2 grandes cineastas que desenvolvem a linguagem cinematográfica. O corte, a sequência, o plano de detalhes.
as ações simultâneas, eles vão inventando. Eu tenho uma história, né, que começa a ocorrer duas ações simultâneas, né? Uma está num tempo, outra está no outro tempo. Então, eu exibo um pouco dessa ação, corto e vou para outra ação. E depois tento fazer essas ações se cruzarem num ponto comum. E eles foram... Veja, isso precisa ser inventado. E o Crift e o Porta são mais ou menos de que época? Nos anos 10, anos 20, eles... Já ali, mais para anos 10 e 20, mas é bem recente, né? E eles vêm até os anos 30 trabalhando e fazendo... O Griffith fez filmes importantíssimos, né, nessa época, como O Despertar de uma Nação dele é famoso, né, que já tem a ação simultânea, inclusive é um filme hoje muito debatido, porque ele faz uma espécie de elogio a Ku Klux Klan, Oxe! E eles aparecem, né? O combate heróico, etc. Veja, como o despertar de uma nação, veja, história dos Estados Unidos. Olha como está imbricado. Né? Então, é um filme importante também na discussão ideológica e a discussão da linguagem cinematográfica. A gente está falando de um cinema produzido já com história. Né? Sim. Isso. Veja, o Méliès na França, quando ele começa o processo ele já começa um cinema de ficção, ele já começa a inventar histórias. Então, eu tenho isso primeiro na França. Né? O cineasta... veja, outro detalhe importante. O Méliès, ele que cria o primeiro estúdio de cinema no mundo. Ele fez um estúdio todo de vidro, as paredes de vidro, o teto de vidro, para entrar a luz, veja, era a luz do sol, a luz natural. Para poder, para poder filmar. Então, a iluminação artificial vem depois, outra linguagem que teve que ser desenvolvida. É como usar a luz no cinema, que faz parte da linguagem cinematográfica. O claro, escuro, a sombra, com significado, e por aí vai, né? O expressionismo alemão vai desenvolver muito isso, a sombra no filme. E a gente tem outras nações, além da França e Estados Unidos, nesse momento? Tem. Então, você tem a França, os Estados Unidos, a Itália. A Itália, nesse momento, já tem uma produção. Sim, exato. Então, a Alemanha. Então, isso já se espalha para a Europa toda. Né? Então, hoje você já tem a Inglaterra, em todos esses países já novas experiências, novos cineastas que vão inventando filmes de todo jeito. Imagina. A febre que era isso. Tá? A importância que isso passa a ter, os grandes lucros que isso começa a produzir, casas de espetáculos especiais para cinema. Então, imagine. A gente tem essas iniciativas no Brasil também? Tem. Então, você tem tudo isso acontece no Rio de Janeiro, tudo isso acontece em São Paulo, tudo isso acontece em Recife, tudo isso acontece em Porto Alegre, isso vai se espalhando, veja, para o Brasil das capitais e o Brasil do interior. Não, mas eu digo no caso de produções brasileiras. Sim, começam, né? No caso do Brasil, você começa experiências com cinematógrafo e gente começa a fazer os primeiros filminhos, né? Então, você tem isso já no final do século XIX. É bem precoce, então. Sim, então você já tem nos anos 10, né? Você já tem alguns filmes de ficção feitos no Brasil. Aqui também já começaram a inventar e a fazer filmes. Você tem isso. Aí também é interessante, você tem uma tradição europeia e italiana que passa para o Brasil. Italianos que vieram para cá, passaram a residir no Brasil e que trouxeram isso da Itália para cá. Veja, o Furri Nicolé, que traz o cinematógrafo e exibe a primeira sessão aqui em São Carlos, ele passa a viver no Rio de Janeiro. Inclusive, ele passa a morar no Rio de Janeiro e ele falece em 1903 no Rio de Janeiro. Ele passa a morar lá. Então, olha a atração que tinha o Rio de Janeiro.
E Sim. para esse pessoal que começa a trazer da Europa para cá essas novidades. E criar instalações, teatros e cinemas no Brasil. E fazer filmes. Sim. E você encontrou alguma coisa em relação a São Carlos? Naquele momento, ou você vai encontrar só posteriormente o interesse em produção? Não, só posteriormente. Nesse início é exibição. Né? Agora, isso acontece mais tarde e eu conto essa história. Por exemplo, quando eu conto a história do Zé Pintor, o José de Oliveira, que nós entrevistamos, eu e você, né? Eu conto a história dele, ele já foi um produtor de filmes em São Carlos. Né? Mas ele já é o quê? Anos 60? Isso já é anos 50, anos 60. Né? Então, né? Ele também tem uma história interessante que eu conto no livro, As Salas de Cinema, eu conto a história dele, como ele começa no cinema, né? No cine. Bom, então deixa eu pegar a sequência, daí eu chego no Zé Pintor. Bom, então nós temos aqui 13 o Politeama, daí na própria Rua Major José Inácio, nos anos 30, 1934, a inauguração do Cine São Paulo. O Cine São Paulo vai de 34 a 39, que ele teve uma primeira fase, depois ele volta. Né? Agora então, de 34 a 39, você tem o Cine São Paulo, não tinha mais o Politeama, então a sequência é Politeama, depois Politeama vai até 1918, né? Fecha, ali naquele local passa a ter um comércio, desenvolvimento de comércio, teve uma agência de venda de peças de automóveis e de automóveis da Chevrolet funcionando ali. Verdade. Depois que nos anos 30 vem o Cine São Paulo, volta a ser cinema no mesmo prédio. Ele é reaproveitado, né? Reformado, e ali começa o Cine São Paulo, que vai até 39, né? Que fecha em 39. Mas você tem, agora, voltando para o Largo São Benedito, né? Eu estou lá desde 1911 com o Teatro Colombo. Né? Em 1924 é inaugurado o Cine São José. E o Cine São José, veja, tinha uma empresa, a Empresa Teatral Paulista, né? Que ela fazia funcionar tanto o Teatro São Carlos, como teatro, e depois como cinema, né? E depois a empresa compra o Teatro Colombo, né? E depois ela vai demolir o Teatro Colombo e vai construir um pouquinho mais para baixo o Teatro São José, mas isso em 1924. Então eu tenho também aí a formação das empresas, dos empresários em São Carlos. Você tem lá no início, pegando a tradição do teatro, você tem o Antônio Acácio, que era dono do Hotel Acácio, mas ele também era gerente do Teatro São Carlos. E passa a ser gerente do cinema, que passa a funcionar no Teatro São Carlos. Em 1913, ele não conseguia dar conta. Veja, ele estava com o hotel, estava com o Teatro São Carlos e o Teatro Colombo. E ele sozinho gerenciando tudo isso. O que ele faz? Ele chama o Sebastião Sampaio para ser sócio dele. Ser sócio dele e gerir a empresa Teatral Paulista. Né? Agora, depois ele deixa essa empresa que fica só com o Sebastião Sampaio. O Sebastião Sampaio compra o Teatro São Carlos, ele compra da viúva do Bento Carlos, a Maria Isabel de Oliveira Botelho, ele compra, em 1918, ele compra o Teatro São Carlos e depois ele compra o Teatro Colombo. Então, veja, ele vai formando uma empresa agora cinematográfica. Ele compra o Teatro Colombo, vai demolir o Teatro Colombo, que era um barracão, e construir, em 1924, ele inaugura o Teatro São José, que já era um cinema bonito, um bom cinema,
para a época e para a cidade de São Carlos. Né? O prédio, inclusive, até existe ainda Sim, hoje ali, a fachada dele. até hoje existe. E eu exibo no livro o interior do Teatro São José, que era muito bonito. Né? Sim. A tela, as frisas, a plateia. Né? Então, tinha o palco, às vezes funcionava como teatro, mas principalmente como cinema, com o nome Teatro São José. E depois, lentamente, a população passa a chamar de Cine São José. Né? Entendi. E é nesse São José que aí vem a história do Zé Pintor. Né? O Zé Pintor, quando criança, ele passa a frequentar o Cine São José. Né? Isso nos anos 30. E ele, veja, para poder assistir os filmes, o que ele faz? Um amigo dele dá uma dica para ele ir lá varrer o cinema, que aí eles ganhavam entrada para assistir filmes. Olha só. Agora, olha o processo, olha o cinema e os costumes e a adaptação com a população. Né? A população mais pobre é como vai se adaptando ao cinema. Então, o que ele faz? Ele passa a pedir lá para o dono, no caso, era o gerente, né, do cinema, ele passa a varrer a sala de exibição de filmes, ele ganha a entrada e ele começa a assistir os filmes. E ele se encanta com o cinema. E passa a frequentar regularmente as sessões, né, e trabalhar no cinema, como varredor lá. E ele passa a observar, tinha um pintor que pintava os cartazes para o filme, para a propaganda dos filmes. O Zé Pintor passa, José de Oliveira, no caso ainda não era Zé Pintor, né? Ele passa a observar esse pintor e como ele pintava os cartazes. E às vezes ele ia lá mexer nos pincéis desse pintor e tentar fazer como ele fazia. Né? Inclusive, ele conta uma bronca que ele levou um dia que o pintor pegou mexendo nas coisas dele. Né? Dá-lhe uns safanões e passa tinta no cabelo dele, no rosto dele. Inclusive, um gerente do cinema presencia isso e dá uma bronca no pintor. Né? Olha. E tenta proteger o Zé Pintor. E o que ele faz, esse gerente? Compra o material de pintura e dá de presente para o José de Oliveira, que começa a se transformar em Zé Pintor. Né? É ali que começa o Zé Pintor. Então, ele passa a tentar pintar esses cartazes. Quando esse pintor sai do cinema, ele assume o lugar. E daí ele já se torna o Zé Pintor. E o que ele fazia? Ele observava os cartazes dos filmes, as fotografias que vinham como propaganda dos filmes, e passa a partir delas a fazer cópia e fazer os cartazes para espalhar na cidade. Então, veja, você tem uma história aí da propaganda de filmes, como que começa. Além dos jornais, que tem a propaganda regular desde o começo, né? Os cinemas começam a publicar uns programas que eram volantes, que entregavam esse programa para o espectador. E aí você tinha a programação da semana e depois a programação de todo mês. Eu exibo algumas imagens no livro desses programas, né, dos cinemas da cidade. Então, a pessoa pegava esse programa e sabia, ao longo do mês, os filmes que seriam exibidos. Né? Sim. Então, ela já se programava para isso, segundo o programa do cinema. Então, olha, a adaptação do espectador ao cinema. A organização do tempo, do cinema e do espectador. Como isso vai se combinando. Né?
o cinema ele começa a ser mais um espaço de sociabilidade, Sim, de exatamente. entretenimento para essa Aham, população. E eu lembro que algumas fotos que a gente tem, a gente vê que outras atividades eram executadas também no teatro. A gente fala do teatro e do cinema, mas havia algumas salas que tinham outras atividades naquele espaço também, né? no Tem os rinques de patinação Ah, e tudo sim, mais. não, isso aconteceu. Outra coisa interessante, né? Em 1913, estava em moda a patinação. Era moda no mundo e moda no Brasil, né? Logo vinha para cá, né? Inclusive, a gente vê muitos filmes da época, eu me lembro de um filme do Chaplin, nessa época, que ele aparece como patinador. E todas as gags, a comédia toda se passa, né? Ele patinando, trombando, caindo, etc. E esses filmes eram exibidos nesses cinemas na época. Então, em São Carlos, em 1913, teve um rink de patinação, São Carlos Rink, que também exibia filmes. Olha que interessante, essa Hum, adaptação. é o Então, Rick que exibia filmes, não o exato. cinema que existia um Rick. Às vezes, em determinados lugares, você tinha o espaço, né, para patinação, e depois eles punham cadeiras nesse espaço, punham uma tela e aí exibiam filmes. Então, você Ah, tem rink e cinema, rink de patinação. E teve isso em São Carlos. Foi rápido, passa rapidamente, mas teve o São Carlos Rink. E no livro tem fotografias do São Carlos Rink. A sua é. saída, inclusive do seu interior, a gente vê as pessoas sentadas ao redor do rink, tudo de madeira, etc. Ele ficava na esquina, o rink, na esquina da Major com Alexandrina, né? Onde hoje está o Sim, Ah, sim, ficava bem ali. sim. Veja, então eu tinha ali também mais um cinema. É ali, aquela região da cidade, no final das contas, ali em torno de hoje, a Praça Coronel Salles, que na época era o Largo Municipal, aquela região ali, ela concentrava essas atividades sociais E ali, né? exatamente. Então era um centro de concentração, inclusive a criação do footing, né? Você tinha a praça, as pessoas que transitavam pela praça e nos finais de semana, e veja, com o cinema vai se adequando até a praça, a organização e a arquitetura da praça vai se organizando em relação ao teatro, depois ao cinema em relação a isso. Você tem todo um processo de organização do centro ligado também à diversão pública, né? Aham. Além da administração municipal, foi ali, né, onde está a praça, foi a Câmara, teve a Câmara Municipal, não onde está hoje, né? Sim, Mas mais voltada para a Avenida São Carlos, teve o prédio. Era interessante, o prédio da Câmara Municipal, né? Funcionava ali também o Tribunal do Júri e a cadeia, no mesmo prédio, né? sim. Era a tradição da época. Só mais tarde, a partir de 1900, que constrói o prédio onde hoje funciona a Câmara Municipal. Mas ali também foi fórum e cadeia. Fórum, Sim. cadeia e Câmara, né? Aquele É, prédio, né? é verdade. E já tinha o Paulino Carlos está ali também do lado, Sim, né? Ele é do comecinho do século, em né? 1905 você tem a inauguração do Paulino Carlos. Então, veja, todo aquele centro, mais as diversões públicas, tudo isso integrado, né? Então, eu me lembro mais tarde, eu fiz o primário no Paulino Carlos, né? Sim. Então, como que a gente ligava a escola ao cinema? Saía dali da escola e ia ver o cinema, os filmes que estavam passando. Então, estava tudo integrado ali, né? Aham. Daquele grande espaço, né? É. Que E ligava. havia uma diferenciação de público nesses espaços? Tipo, esse cinema é frequentado por tal segmento social, o outro Não, cinema. não, isso aconteceu, não, isso é interessante, né? Eu trato isso no livro, né? A questão do footing, né? E o racismo na época. Veja, o racismo com uma dimensão socioespacial, né? Com uma segregação da população no espaço. Então, o que acontecia no centro, né? A gente tem testemunhos disso. Você tinha
uma elite que circulava junto ao São Carlos Clube, né? Uma classe média que circulava na Major José Inácio. E você tinha uma população, e principalmente os negros, que circulavam na Alexandrina, e eram separados, havia uma separação. Então, havia uma separação, uma segregação socioespacial, no espaço, nítida, né? Separação. Então, eu tenho testemunhos de pessoas que vivenciaram isso. E também vivenciaram num momento onde isso começava um processo de desaparecimento. Ou seja, onde foi o Cine São Paulo, e ele fecha em 39, ao longo da década de 40, ali foi um clube da população negra de São Paulo. Olha! O Clube Recreativo Aliança, que era como Flor de Maio. Existia o Flor de Maio, mas ali tinha um outro, né? Então, esse senhor que me falou dessa segregação que havia nas ruas, ele também passou a ser um frequentador do Aliança. Ele era um homem branco, né? Ele, o frequentador do Clube Aliança, e ele fala que lá ele já notava um processo que ele chamou de mistura de brancos e negros já no clube. Então já começava um processo de desaparecimento. Por exemplo, eu quando criança, nos anos 50, eu circulava ali, já não tinha mais isso. Isso já tinha desaparecido, né? Essa segregação socioespacial não havia mais, né? Então, veja, então isso é uma história do racismo na cidade, mas que isso você puxa a tradição da escravidão na cidade. Vem daquele momento. E o seu desaparecimento, né? Sócio, né? Espacial, né? A gente tem essas questões até hoje no Brasil e estão em discussão até hoje, né? No caso, voltando um pouquinho ao Cine São José, ele está deslocado desse eixo. Sim, exato. O Colombo, depois o São José. Isso. Era diferente a população que frequentava? É que hoje parece tudo muito perto, gente, mas na época não era tanto. Sim, sim. É um fenômeno que acontece em todo o mundo, acontece no Brasil, acontece nas capitais, os cinemas de bairro. Você tem, obviamente, o cinema no centro, que eles aparecem primeiro, o que é óbvio, né? No centro, onde está o movimento, onde circula, né, grande parte da população e se concentra. Dos bairros, posteriormente, começam a aparecer o cinema. No caso de São Carlos, o Largo São Benedito e o Teatro Colombo. Mas a população que frequentava o Teatro Colombo era uma população diferente da população do centro. Já era uma população dos bairros, da Vila Prado e do entorno ali do Largo São Benedito, do mercado, da Praça Santa Cruz e além. Então, era essa a população. Eu entrevistei pessoas que falavam que vinham da Vila Prado para o Teatro Colombo e depois para o Teatro São José. Então, o Teatro São José também herdou essa tradição, como um cinema mais de bairro e da população dos bairros, principalmente da Vila Prado. Ah, sim. Então, você tem o cinema de bairro, que, no caso de São Carlos, depois vão surgir os cinemas na Vila Prado. Surge nos anos 50 o Cine para Todos, no início dos anos 50, o Cine para Todos, depois teve o cinema do SESI, foi Cinema e Teatro, Cine e Teatro do SESI, e mais tarde o Cine Joia, né? Aí já ligado à história do Cine Avenida. O Cine Avenida surge nos anos 50, na Avenida São Carlos, né? Onde hoje está o Itaú, ali aquele estacionamento, ali era o Cine Avenida. Isso nos anos 50. Tá certo. E voltando um pouquinho às produções da época, né? Porque o cinema vai passando por fases e transformações e tudo mais. Ou havia, eu não sei,
naquele momento, hoje a gente fala, eu gosto mais de um filme de tal estilo, gosto de um filme de tal. Naquele momento havia essa questão dos gêneros de filmes também, ou as pessoas consumiam o que chegava até aqui, né? Veja, no início do cinema você tem mais o que chamava a atenção, cenas do cotidiano, a grande novidade de ver a realidade de uma nova maneira, né? Então você tem Pode continuar. Pode. Pode. Você tem isso, né? Então, o que chama a atenção são cenas do cotidiano, depois começa a ficção, a invenção da ficção no cinema, muito vinha da tradição teatral, né? Depois o desenvolvimento da linguagem do cinema, como construção de histórias com uma linguagem própria, e no início, obviamente, é mais a comédia que chama a atenção, né? Agora, depois começam a já aparecer os primeiros dramas. Então, você já tem a comédia e o drama nesses primeiros filmes, né? Então, 1905, 1907, mesmo o Méliès, que ele começa com a mágica no cinema e a ficção nesse sentido, ele começa também já a elaborar determinados dramas, com essa trucagem, mas certos dramas, inclusive dramas históricos. A história da França, o caso Dreyfus, que foi famoso lá, etc. Né? Guerras, o que chamava atenção, né? Então, batalhas, momentos, já começa o cinema a tentar entrar aí. E no caso do cinema americano também, né? A criação da ficção e também a comédia, né? E o drama, o que desenvolve mais, e depois o refinamento, no caso do drama, o refinamento da comédia também. Tá? Sim. No caso, os filmes de Bang Bang, como a gente chama hoje em dia, né? Gente, aquilo não é uma assombração atrás do Júlio, é uma pessoa mesmo, passando ali. No caso dos filmes de Bang Bang, foram muito famosos, né? Esses filmes de faroeste e tudo mais, que vem da tradição norte-americana e italiana, né? Não sei qual é o caminho que a Itália entrou, mas eles começam mais tarde, eles são já dos anos 50. Não, o cinema americano, já no Oeste, começa no início. Você tem 1910, por aí, né? Você já tem o cowboy no cinema. O grande assalto do trem pagador, algo assim, já são os primeiros filmes americanos já aparecendo a figura do homem, o pistoleiro com o revólver na cinta, o chapéu, já aparece, né? Esse modelo já aparece. E depois o desenvolvimento disso, e o refinamento, né, que ganhou no cinema americano. Né? Então, foi isso, basicamente, foi uma grande força do cinema americano, né? O chamado filme de cowboy, né? Western, né? Western, isso, exatamente. A gente chamava de faroeste, né? A gente chamava de filme de cowboy. Filme de cowboy chamavam na época. Você, na verdade, no teu livro você fala até das suas experiências no cinema, né? Isso, né? Veja, no caso desse livro, além de ser história, é também memória. Além de memória, né, de pessoas da cidade, são as minhas memórias também, porque eu vivenciei esses cinemas. Eu morava na rua Major José Inácio, em frente hoje, onde hoje está o Cine São Carlos. Hoje é estacionamento ali. Era um casarão e eu passei a infância ali. Eu abri a janela, era o quarto da frente, eu tinha na frente da minha janela o Cine São Paulo. Então, eu frequentei o Cine São Paulo desde criança e também o Cine São Carlos, né? As matinês do Cine São Carlos. E os costumes da época em relação ao cinema e em relação agora, veja, o espectador infantil. Como que a gente começava do cinema na infância, né? Então, eu mostro isso. Inclusive, eu exibo no livro uma foto minha e de um irmão meu, quando a gente tinha 5, 6 anos, e nós estamos fantasiados de cowboy nessa fotografia. Né? Veja, uma fotografia que nós tiramos
na praça em frente à igreja, à catedral. Ali ficava, outro costume da época, ficava permanente um fotógrafo, o fotógrafo do jardim, né? E as pessoas iam lá e tiravam fotografias ali. E eu tenho fotos daquela época, e fotos que nós, eu e meu irmão, estamos vestidos de cowboy, que a gente tinha ganhado de presente as fantasias no Natal, e a gente foi tirar fotografia com elas. Então, veja, os costumes do cinema passando para as crianças, né? Sim. E também todo um costume, uma disciplina que a gente adquiriu em relação ao cinema. Então, era sagrado, domingo à tarde, a matinê do Cine São Carlos, né? E também tinha um outro costume, a gente trocava gibis. Então, a gente tinha uma coleção de gibis, 10, 15 gibis, principalmente de cowboys, ao cinema americano, agora no desenho e no gibi, né? Esses Durango Kid, O Fantasma, Rocklane, Cavaleiro Negro, Roy Rogers, Tom Mix e por aí vai, eram os heróis que estavam no cinema e na história em quadrinho, e nos gibis. E a gente colecionava esses gibis. E a gente levava esses gibis para matinês para trocar os gibis. O que você já tinha lido, você trocava com outra pessoa que tinha o mesmo comportamento e trazia o mesmo volume de gibis, você trocava o que ela tinha e você não tinha lido, e vice-versa. Então, havia esse costume. A gente trocava gibis na matinê. Eventualmente, a gente vendia gibis, mas isso era raro. O comum era a troca, né? Sim. Então, também era costume, além de assistir os filmes, era costume trocar gibi. E mais, tinha algo especial no domingo. Além de exibição de um filme de longa-metragem, havia um filme de curta-metragem que eram os seriados. Os seriados eram histórias contadas em 10, 12, 14 capítulos, e cada domingo exibia um capítulo. Então, você assiste, olha só o chamativo, né? Você assistiu o longa, geralmente um cowboy, ou uma comédia, né? Às vezes americana, Gordo ou Magro, Jerry Lewis, muito, eu vi, né? Então, um longa-metragem, e depois você viu um curta-metragem, que era um seriado de 15, 20 minutos, e você acompanhava a história, ou seja, ela começava no momento de perigo, era suspensa a ação, o herói estava à beira da morte ou à beira do precipício, geralmente. Claro, para causar emoção. Já caíram, às vezes, já caindo, suspendia a ação, né, com um choque no espectador de imagem e de som, e aparecia na tela, no próximo domingo, assista, e lá vinha o título do próximo capítulo. Nossa, a gente ficava Mas daquela... é engraçado, a gente foi ver isso na TV depois, né? Ah, tá vendo como essas... Exatamente, esses cortes. Isso vem da herança do cinema de seriado. E daí, no domingo seguinte, a gente acompanhava a história com o mesmo procedimento de trocar gibi, assistir o filme com aquela linguagem própria do seriado, com aquelas suspensões de ação, com aquelas emoções e por aí vai, até o final do filme, que a gente tinha certeza que o herói venceria todos os obstáculos. É claro, eles eram sempre super-heróis. Sempre a pena da morte, mas ele vencia. E, no caso, em algum momento na nossa conversa, que eles falaram assim, foi até mais ou menos os anos 50, depois há um intervalo, no caso em São Paulo e tudo mais. Essa questão das salas de cinema, elas existem até determinado momento, depois elas desaparecem, ou é dado novos usos a elas. Hoje, cinema de rua é uma coisa que a gente quase não vê mais, né? Cinema de rua. Hoje nós temos o Cine São Carlos, mas é quase uma raridade. Mantém a tradição. Exato. Como que aconteceu essa
abandono do cinema de Não, rua e tudo. não houve abandono do cinema, né? Mas do local à sala, você tem a televisão, que passa a Sim. concorrer com o cinema, e você vê filmes regularmente na televisão, né? E você tem todas essas tecnologias hoje, que você assiste um filme no celular. Então, veja, né? Dá para a gente entender a concorrência. Então, essa concorrência. Né? Então, as salas tiveram que, ao longo do tempo, você tem uma história, né, de sofisticação das salas para tentar atrair o público e tentar superar isso, né? A mudança do tamanho da tela, a cor, a sonoridade, uma série de mudanças tecnológicas, com o 3D, com novas atrações para tentar atrair o espectador. E também toda a arquitetura das salas, etc. Né? Uhum. É uma questão tecnológica, digamos Sim. assim. Você vê, tudo isso muda regularmente e simultaneamente. Né? É um longo processo histórico, no caso. A gente já está aqui há um bom tempo, mas eu queria falar de uma coisa. Olha, gente, tem muita coisa nesses livros. Depois eu vou mostrar aqui para vocês eles podem ser adquiridos aqui na Fundação Pro Memória de São Carlos, que fica no prédio da estação ferroviária. Mas eu queria que você falasse um pouco de um evento na verdade, de uma iniciativa que tinha aqui em São Carlos, que muitas pessoas têm memória dele, gostam de falar sobre ele e da relevância dele, que são a Sessão Maldita. É verdade. Poxa, Do Leandro. Foi bom você lembrar que agora é o outro lado da minha história, das minhas memórias. Né? Tá vendo? E em si é uma coisa que é muito cara à população de São Carlos. Elas lembram das Sessões Malditas, falam dela. Isso. Conta pra gente o que é a Sessão Maldita. Aí a história cultural de São Carlos, né? Porque a história das Sessões Malditas é uma história que está ligada muito à tradição cultural são-carlense, ou seja, a história do teatro em São Carlos, a história do teatro amador em São Carlos. Né? Aqui teve um movimento de teatro amador muito importante nos anos 60 e nos anos 70, né? Que funcionava no Teatro Municipal, né? Que foi construído e aparece aqui nos anos 50. Então, São Carlos teve vários grupos teatrais amadores, né, que montavam peças regularmente e se exibiam, ensaiavam e se exibiam principalmente no Teatro Municipal. E também se exibiam na região, e muito do teatro amador, que foi forte, esse movimento, no estado de São Paulo, com o apoio do Estado, do governo do Estado, né, tinha esse movimento em todo o estado e muito das cidades vizinhas vinham para São Carlos, para se exibir aqui. E a gente ia se exibir nessas cidades, havia essa troca. Eu pertencia a um grupo de teatro chamado Os Paus de Arara, ele já existia, eu entrei nele no final dos anos 60, e o diretor do nosso grupo era o José Sidney Leandro, que além de diretor teatral, ele era um artista plástico, um bom artista plástico, né? Um professor também. E ele começa, além de dirigir as peças de teatro, veja, desculpa, como artista plástico, ele também fazia o cenário, ele construía o cenário. Um instantinho que eu vou tomar um pouco de água. Fica à vontade. Então, ele construía, veja, ele fazia o cenário, pintava, ele fazia os cartazes e ele fazia os folhetos, tudo com o desenho dele, uns desenhos primorosos, lógico que voltada para a temática da peça em questão, né, em exibição. Bom, ele dirigia as peças, né? Aí eu posso entrar, não vou entrar agora porque é a história do cinema, há uma história do teatro aí que eu poderia entrar, não é o caso, né? Os ensaios, etc. Bom, e o Leandro, ele tinha uma experiência também
uma longa experiência além do teatro, uma que já vinha de quando ele fizer a faculdade em Bauru. Ele tinha uma experiência com o cinema em Bauru, na Faculdade de Ciências e Letras lá, que eles tinham um cineclube e exibiam filmes. Ele trouxe essa memória e essa experiência de lá. Mas ele morou em São Paulo. Em São Paulo ele atuou também como artista plástico. E lá ele se ligou muito ao cinema. E ele ia muito às sessões malditas do Cine Marabá, em São Paulo. E ele trouxe essa experiência para cá. O que eram as sessões malditas? Eram filmes de arte que não eram exibidos normalmente nos cinemas, né? Só raramente. E nas sessões malditas eram filmes regulares, um filme de arte, né? De grandes diretores, grandes filmes da história do cinema, a história do cinema e os cinemas e os filmes da atualidade, contemporâneos, né? Então ele trouxe essa ideia para São Carlos. Então ele tinha um certo renome como diretor de teatro, como artista plástico, e ele passa a fazer parte na área de cultura, né? Na área de cultura da municipalidade. Então, a comissão de cinema municipal, ele passa a fazer parte e a ser diretor. A comissão de cultura, e depois é criada a comissão de cinema. Ele cria, né? Sim. Da qual eu fiz parte também, porque ele levava sempre a gente. Para onde ele ia, ele levava o grupo, a turma dele, né, que ele conhecia. Então começa a exibição de filmes de arte no cinema, sem a sessão maldita. Daí que começa a ideia da sessão maldita. Então, uma sessão especial, num dia da semana, que começava às 10 horas da noite, e isso ia até meia-noite, que era o costume paulistano que ele trouxe, né? E com filmes de arte. E, no início, né, aos poucos, a população foi aceitando a ideia e se acostumando, e, principalmente, é lógico, a população estudantil, que é o pessoal que está ligado às questões culturais, né, dentro da universidade, ligado a cineclubes e que já tem um pouco desse costume, né? O teatro dentro da universidade, o cinema na universidade. Então, o grande público da sessão maldita era o público estudantil, embora a população, de maneira geral, também participasse, mas principalmente da USP e da Federal, né? E aí a programação. Então, como que acontecia a programação? O Leandro escolhia uma série de filmes, ele montava uma lista. Ele apresentava essa lista para o gerente do cinema. E o gerente do cinema via em São Paulo e nas distribuidoras os filmes que era possível programar para São Carlos. E esses filmes eram trazidos e exibidos nessas sessões. O que o Leandro fazia? Ele fazia um folheto, escrevia uma crítica analisando esses filmes, que ele já tinha visto anteriormente, ele conhecia os filmes, ele fazia uma crítica, um pequeno folheto, isso era publicado no início pelo município e depois pela Universidade Federal, que assumiu isso, né? Isso era publicado num pequeno folheto, isso era distribuído para o espectador. O espectador lia uma crítica, sabia das programações seguintes, da sessão maldita e do cinema, né? Às vezes aconteciam, depois da sessão, alguns debates, depois da sessão de cinema, né? Uma meia hora depois acontecia debate sobre o filme, né? Isso acontecia, e esse costume foi pegando, e chegou um momento áureo onde lotavam as sessões, dependendo do filme, o cinema ficava lotado, e os corredores ficavam com gente sentado, tomado pelos espectadores, né? Foi um grande sucesso na cidade, né? E é curioso porque não eram filmes, digamos assim, comerciais, não era esses perfis, os filmes da Sessão Maldita, né?
Comerciais Sim, no sentido, assim, do que a gente entende hoje, dos blockbusters e tudo o mais. filme comum, mais entretenimento, ficava para a sessão regular. Agora, o filme mais reflexivo, né, que tinha essa dimensão cultural de desenvolvimento da linguagem cinematográfica, da abordagem de temas delicados até, né? Num certo momento, houve certa reação da população são-carlense, porque vieram filmes que tratavam de temas delicados, né? Sobre a sexualidade, etc., né? Filmes políticos. Houve até algumas reclamações, né? Mas a Sessão Maldita, né? A direção não ligou e foi em frente. Né? Foi em frente, mas isso tinha repercussão e boa, positiva, junto ao público estudantil, que discutia essas temáticas, que discutia, como discute até hoje, regularmente, esses problemas. Né? E o cinema discutia isso. E filmes importantes que discutiam de frente a essas questões. E filmes, né, de todo o mundo. Importantes filmes japoneses, franceses, alemães, russos, iugoslavos, e por aí vai. Né? E filmes de destaque em Cannes, Oscar, os grandes diretores, Fellini, Orson Welles, Antonioni, Glauber Rocha, os grandes diretores brasileiros, os grandes filmes brasileiros, a história do cinema brasileiro, isso estava sempre em questão. Havia programações especiais para o cinema brasileiro, para determinados temas, para o cinema francês, para o cinema japonês, e por aí vai. Portanto, culturalmente foi muito importante, mas ligada a essa tradição cultural são-carlense, do teatro e das artes plásticas, que traz a Sessão Maldita e continua essa tradição. Mas continua o teatro, nós continuamos fazendo teatro e fazendo peças e exibindo. Por exemplo, teve um momento em São Carlos dos festivais de teatro amador, que eram festivais importantes e levavam boa parte da população para o teatro. O teatro chegava nesses festivais a lotar todos os dias. E eram peças de teatro que vinha inicialmente da região, o teatro amador da região, depois de todo o estado de São Paulo, e mais tarde festivais nacionais, que vinham gente do Brasil todo, do sul, do nordeste, vieram muitas peças para cá, né? Do Ariano Suassuna, etc. Então, também, o teatro foi um movimento importantíssimo em São Carlos. Então, teatro, cinema e artes plásticas. E, sob a liderança do Leandro, e vamos lembrar outros nomes que foram importantes no teatro: Francisco Marmorato e Vicente Camargo e Névio Dias. Esses três mais ligados propriamente ao teatro. Sim. O Leandro ao teatro, ao cinema e às artes plásticas. Mas aí, esses produtores culturais, programadores, né? E eles foram importantes para a história da cultura na cidade. Né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse. E era maldito por conta da delicadeza dos temas? Sim, por isso. Por ser filmes especiais, né? E filmes que tocavam em problemas delicados. A parte mais conservadora da cidade reagiu abominando esses filmes. Como reage até hoje. Até hoje. Determinados filmes hoje escandalizam muita gente. Né? Ainda. Tem outro lado aí que isso me lembra, porque eu pego uma história dessa moralidade na cidade, né? Tentando analisar os filmes e tentando, de certa maneira, dizer o filme que era próprio ou impróprio para a cidade. O espectador não gostava, ele acabava não gostando para a população em geral, não era só para ele. Ele dizia que o povo não deve ver isso. Então, eu analiso um pouco da história disso da cidade. Veja, em 1912, nós tivemos no Correio de São Carlos, que foi uma grande fonte minha, o Correio de São Carlos, foi uma fonte importante, já críticas analisando filmes, veja, 1912,
achando filmes impróprios para a população ver aquilo. Porque o que acontecia? Se eles viam um filme sobre banditismo, e o bandido aparecia matando uma pessoa, eles não gostavam dessas cenas. Eles achavam que essa temática, né, do crime, do banditismo, podia ser abordada, mas sem mostrar essas cenas, que eram muito fortes e uma grande preocupação, a corrupção da juventude, desde Sócrates, hein? Veja. Olha a famosa Nada muda. corrupção da juventude. Tinha isso, preocupação com os jovens vendo aquele tipo de cena, que eles podiam virar bandidos. E a questão das armas no cinema. Entende? O uso da arma do cinema. E no caso dos cowboys, o western, foi um problema, que era tiro e morte o tempo todo. Né? Exato. Veja, isso foi um problema, isso depois se tornou um costume e lotavam as salas de cinema com os cowboys. Exatamente. Então, tem uma história da censura, uma censura velada, depois uma censura explícita, uma censura legislativa, passa para a lei, né? Uhum. E depois grandes quiprocós com determinados filmes, que a igreja proibia, por exemplo. Sim. Nós sabemos o caso do Je vous salue Marie, do Godard, que a igreja proibiu no Brasil. Exato. Então, eu analiso um pouco disso e analiso um pouco a manifestação da igreja nos jornais, analisando os filmes. E filmes que ela achava podiam ser assistidos pela população católica, em especial ela se dirigia, logicamente, aos católicos e aos demais, se quisessem, né? E filmes que eram tidos como prejudiciais, aparecia ali. Havia categorias de censura para adultos, para menores, filmes problemáticos e filmes prejudiciais, ou seja, os católicos não deveriam assistir. Eu analiso um pouco disso e mostro documentos dos jornais e outros, porque a igreja publicava um boletim, né, que fazia esse tipo de análise dos filmes. E filmes importantes que foram proibidos pela igreja. Inclusive um do Fellini, que eu me manifesto contra ali no livro, que é A Doce Vida, um filme importante dele, mas que havia alguma crítica à igreja e a igreja censurou. Aqui, inclusive, em São Carlos. Uhum. Ela se manifestava, inclusive, publicamente, né? Não só dentro do âmbito da igreja, mas nas colunas, né, dos jornais. Publicando a crítica nos jornais, que tinham que ser curtinhas. Agora, nesses boletins que a igreja publicava, eram longas análises do filme. Né? E agora é interessante isso, porque isso eu digo, né? São temas dentro do meu tema, temas que só esse tema, cinema e religião, dá uma pesquisa, uma bela pesquisa, né? Porque imagine, e as outras religiões, como reagiram ao cinema? Né? Sim. Como houve censura, e em especial a Igreja Católica. Então, isso é um tema de pesquisa. Né? Eu passei por ele, né? E analisei um pouco. Mas, no caso desses boletins, você acompanha, e no caso da igreja e o cinema, a Igreja Católica, e essas instituições que ela cria para analisar os filmes, veja, uma coisa que eu descobri na pesquisa e eu não sabia, tem encíclicas papais sobre cinema. Encíclicas voltadas especialmente para o cinema. Então, dizendo como que os católicos, e isso, veja, a encíclica é para o mundo católico, né? Então, como que os católicos deveriam se comportar diante do cinema? O cinema não era totalmente negativo, mas tinha dimensões negativas. Então, como tinha que ser o comportamento em relação a isso? E a igreja, como instituição, como ela deveria se comportar? E quais instituições específicas que ela cria dentro, né, da igreja
para fazer esse tipo de trabalho, gente que se especializou nisso. Você tem sacerdotes que se especializaram na análise cinematográfica. Eu cito até livros disso, o padre Guido Lager, um holandês, que escreveu livros analíticos sobre cinema, e livros bons, no sentido aí que a igreja evolui nesse tipo de análise. Num primeiro momento, ela fica muito reticente em relação ao cinema, depois ela passa a entender a linguagem do cinema, o que o cinema tinha de positivo, segundo ela, né? E depois como um filme deveria ser analisado, não apenas pelo conteúdo, mas pela sua linguagem, ou seja, como que o cinema conta a sua história em imagens, e aí ele passa um conteúdo. E como isso tem que ser analisado corretamente. Então, por exemplo, o livro do padre Guido Longo, ele analisa em detalhes determinados filmes, cena por cena, a composição da cena, etc. Então, eu analiso um pouco disso, que é uma longa história também. É uma história a ser feita, gente, olha aí. Gente, nós tivemos aqui hoje o nosso convidado, Júlio Roberto Ósio, sociólogo, tem muita pesquisa realizada sobre São Carlos e sobre temas mais gerais. Este é o Cinematógrafo no Interior Paulista, que é o primeiro livro da série dessa pesquisa, que foi lançado em 2022, né, ele é de 2022 esse aqui, e o que foi lançado no último dia 20, que é as salas de cinema em São Carlos. É a continuação dessa pesquisa realizada pelo Júlio e que traz muito mais do que a gente conversou aqui. A gente conversou sobre uma parte do que está nesse material. Quem tiver interesse em adquiri-lo, ele está disponível aqui na Fundação Pro Memória de São Carlos, no prédio da Estação Ferroviária, de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30. Aqui vai só subir no primeiro piso do prédio da estação ferroviária e na recepção vocês serão atendidos. Pode ser adquirido também na loja do museu. O museu abre de quarta a sábado, das 10 às 16 horas. Vocês podem ir até o museu. Ele também tem esse material e outros materiais da Fundação Pro Memória, outros livros, souvenirs da cidade e lembranças da instituição e tudo mais. E se você é de fora e tem interesse nesse material, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais e a gente te passa como que você pode adquirir esses livros, tá certo? Júlio, muito, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Eu abro para você fazer suas despedidas. Bom, foi um prazer, tá? Espero que vocês acompanhem a história do cinema e dêem uma olhadinha nos livros, né? Obrigado a todos. Eu também agradeço todo mundo que esteve aqui. Se você está vendo isso em 2025, em 2075, se a gente chegar lá, eu espero que vocês tenham apreciado esse programa. Agora a nossa próxima edição em abril, vem aí, nos aguarde. O pessoal da WRB agora vai curtir as músicas que nós selecionamos para essa edição do MemóriaCast. E nos vemos na próxima edição. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.